Bom, a gente vai falar sobre uma decisão do governo federal que vai anunciar hoje o Plano Nacional de Fertilizantes, com diretrizes para aumentar investimentos na produção e reduzir a dependência de cerca de 85% de importação do produto usado na agricultura. A ideia é tornar o Brasil um protagonista no mercado mundial de fertilizantes. O governo pretende promover o mapeamento geológico do país para a descoberta dos minerais necessários para a produção de potássio e fósforo. A gente vai repercutir essa notícia e outras também com a nossa querida Larissa Mies Bombardi, professora da USP, atualmente desenvolve pesquisa na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia e do Atlas Geografia da Assimetria, o Ciclo Vicioso dos Agrotóxicos e Colonialismo entre o Mercosul e a União Europeia, lançado no Parlamento Europeu. Olá, Larissa, bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia, Marilu, prazer é meu, obrigada pelo convite. E Larissa, vamos lá, vamos falar aqui sobre esse novo plano, né, do governo e a justificativa justamente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Como é que você vê, enfim, essa ideia, né, do Brasil se tornar aí um dos grandes produtores de fertilizantes do mundo? O que isso pode impactar aqui na nossa terra, na saúde das pessoas, do meio ambiente? É um tema para a gente levantar nesse momento em que todo mundo está falando, pois é, a gente não pode depender da Rússia, né, para ter fertilizantes, mas enfim, o que há por trás disso tudo, hein, Larissa? Eu acho que esse tema é importante porque ele vem desvelar algo que a gente vem falando há muito tempo, né, Marilu? A questão dessa subordinação do país em tantas esferas. Então, não é só que nós dependemos da Rússia, né? Nós estamos deslocados de nós mesmos, né? Do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista ambiental e da saúde humana. Então, quando você tem uma agricultura que é químico dependente, acho que essa é a melhor expressão, é uma agricultura químico dependente, você tirou o sentido da agricultura, ou seja, a gente não está mais falando de uma soberania alimentar, uma agricultura soberana. Então, quando você tem esse modelo de agricultura que é baseado nesses fertilizantes químicos, que basicamente tem 3 componentes, NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio, é algo tão avesso ao próprio arranjo da natureza que ao invés da gente ter uma produção que seja autossustentável, né, ou seja, os próprios ingredientes utilizados na fertilização do solo são os ingredientes locais, a gente vai buscar na Rússia, no Canadá, onde for. Então, a gente está refém. Acho que é isso que é importante. Nós estruturamos é um castelo de areia, digamos assim, a estrutura dessa agricultura brasileira. Por que um castelo de areia? Porque posso usar o exemplo do fertilizante da Rússia e na outra ponta os agroquímicos da Europa e da China, né? E dos Estados Unidos. Então, nada está na nossa mão, como também o destino da produção não está na nossa mão, né? Uma parte enorme do volume daquilo que é produzido no Brasil não é consumido no próprio Brasil, né? O Brasil é o maior exportador de carne bovina, de carne de frango, de suco de laranja, de soja, de milho, de açúcar a partir da cana, de etanol da cana, enfim, tudo isso que a gente já vem comentando. Então, é uma lógica que atende todo um mercado que é externo e que não atende a nossa autossuficiência, seja ela ambiental, humana e alimentar. Então, acho que a guerra da Rússia só veio desvelar algo que estava embaixo do tapete, não é? O quanto essa agricultura ela é dependente, ela é químico dependente, mas também do ponto de vista econômico ela é vulnerável, né? A gente sabe o quanto a China tem comprado, inclusive de terras em outros continentes para se tornar autossustentável. O que vai sobrar dessa produção de soja no Brasil no momento em que a China se tornar autossustentável? Então, acho que é isso que é importante que a guerra veio revelar, que essa questão veio revelar, é justamente a dependência brasileira em tudo. Então, é um modelo de agricultura que não nos sustenta. Acho que é isso que é importante. E como você sempre fala, esse modelo de agricultura é que a gente precisa realmente analisar
tentar mudar, porque realmente a gente já está aí com muito comprometimento na saúde das pessoas, no meio ambiente. É um momento para a gente refletir também sobre isso, Larissa. Uhum. Sim, um momento super importante para a gente refletir sobre isso, porque a escalada de uso de agroquímicos só cresceu no Brasil nos últimos anos, o número de registros de novas substâncias, não exatamente novas substâncias, mas de novos produtos comerciais também só cresceu, e também o número de mortes, o número de crianças contaminadas, de indígenas contaminados, etc., também só cresceu. Então, eu diria que a gente está vivendo um holocausto, né? A gente tem a guerra na Ucrânia e a gente vive uma guerra interna no Brasil, também em função do modelo que a gente construiu de país, né? Não é um modelo de nação, não é um projeto de nação, é um projeto que está atendendo só um setor da sociedade e não está beneficiando a sociedade como um todo. Ao contrário, a gente está se intoxicando, se envenenando, potencialmente se expondo a doenças crônicas em função desses agrotóxicos que são utilizados, muitos deles proibidos, por exemplo, na União Europeia. Acho que é algo que é um divisor de águas, já que a gente está num ano de eleição. O que a gente quer do Brasil, o que a gente quer do futuro, o que nós queremos para nós. Exato, a gente podia substituir, por exemplo, esses fertilizantes, né? Enfim, em produtos, em adubos naturais, enfim, fazer de uma outra maneira, isso, Larissa? Poderia. Então, vamos lá, de novo, né? A monocultura, né? Porque quando a gente está falando desse, em geral, né? Por que esse volume tanto? Por que isso é tão importante para essa agricultura brasileira? Porque é uma agricultura basicamente organizada através da monocultura. O que é a monocultura? Monocultura é quando a gente tem vastas áreas cultivadas com um só produto. Então, por exemplo, a gente tem uma Alemanha com soja no Brasil. Acho que esse exemplo é o mais elucidativo de todos. Se a gente for olhar as áreas de soja no Mercosul, a gente tem uma área igual à França. Então, é uma enormidade. Então, quando a gente está diante de uma área em que está cultivando um único produto, a gente vai na contramão do arranjo da natureza, não é? Então, o que significa ir na contramão do arranjo da natureza? Significa que a natureza, ela ali em si não está ciclando ela própria, né? Como ela própria cicla quando a gente está diante de uma agricultura agroecológica, por exemplo, do manejo agroecológico, né? Então, quando a gente impõe na natureza essa monocultura, que tem o solo fertilizado, entre aspas, artificialmente, com 3 produtos, por exemplo, nitrogênio, fósforo e potássio, a gente cria plantas que são potencialmente suscetíveis para doenças. Por quê? Porque a diversidade de minerais presente num solo, ela é sempre muito maior do que isso, né? Então, tem toda uma teoria agronômica que vai mostrar que esse tipo de agricultura que está assentado em pouquíssimos minerais, que são esses, os fertilizantes químicos, ela cria plantas suscetíveis a ataques, né? De quê? Dos insetos, de fungos, etc., né? Então, é um modelo químico dependente que começa na dependência, termina na dependência do químico, do pesticida, do agrotóxico que vai ser necessário para compor isso, né? Quando a gente está numa produção agroecológica, o manejo dá conta desses elementos, porque imaginem vocês que um inseto chega numa área, por que falar o medo, né? Que aconteceu o ano retrasado, agora eu acho, daquela chuva de gafanhoto, a chuva de gafanhoto tá não sei aonde, agora tá vindo, agora o Brasil. Todo esse terror, por quê? Porque é um prato único, né? Um prato único para um inseto, não tem o que escolher, tá ali pronto, né? Ao passo que, quando a gente tem um manejo agroecológico, o inseto vai ter uma diversidade enorme de plantas para ele lidar. Então, e além do que, algumas têm um efeito repelente, uma colabora com a outra, enfim, tem toda uma coisa muito mais complexa, né, que está presente na agroecologia. A agroecologia, digamos, é uma ciência que une todo o arcabouço do conhecimento tradicional dos indígenas, dos camponeses e também o conhecimento científico no manejo que mimetiza a natureza. O que é mimetizar a natureza? Imitar a maneira como a natureza se organiza. Tem um texto muito lindo de 2 professoras da USP, que foram minhas professoras, a Regina Sader e a Roseli Pacheco, que se chama
Modernidade, Tradição e Ruptura, em que elas mostram a diferença da agricultura com soja no centro-oeste, com pivô central, com irrigação, e a agricultura dos ribeirinhos da Amazônia. Então, essa agricultura com todo esse maquinário pesado, com irrigação, quer dizer, com água no momento em que o solo não estaria recebendo água, ela em si vai compactar, por exemplo, vai compactar o solo, vai diminuir a porosidade do solo, então toda a percolação da água vai ser alterada, então é uma certeza que a gente vai ter fungos nas raízes, por exemplo. E daí ela vai mostrar a agricultura dos povos ribeirinhos da Amazônia, em que a gente tem várias espécies ao mesmo tempo cultivadas, cada uma no seu tamanho. Então, quando chove, por exemplo, a energia cinética da água, quer dizer, a força que a chuva vem, com as gotas grandes que a gente tem nos trópicos, ela vai sendo segurada pela diferença da altura das plantas quando ela chega no solo, ela não impacta. Então, uma agricultura agroecológica é uma agricultura que mimetiza a natureza. Então, por isso acho que é importante e bonito a gente pensar que o trabalho humano, né, nessa perspectiva da agricultura agroecológica, ele fertiliza, ele fecunda a terra, né? E o trabalho humano realmente fecunda a terra, porque, por exemplo, o milho, essas espigas de milho que a gente conhece hoje com 15, 20 centímetros, até mais, ela é uma criação da natureza, uma criação humana. Porque quando o milho surgiu, enquanto espécie nas Américas, as espigas eram menores, com os grãos menores, e os indígenas foram selecionando e fazendo esse cruzamento, esse ajuste, até que nós hoje temos uma espiga desse tamanho, que a gente está acostumado a ver. Então, isso é uma coisa linda, que é o trabalho humano fecundando a natureza. E o que essa agricultura tem feito é a esterilização da natureza. E da natureza, não só do solo, mas também nossa. E de verdade, não é uma metáfora dizer a esterilização nossa. Alguns pesticidas são, de verdade, infertilizantes, né? Causam um problema de fertilidade, malformação fetal, enfim, tudo isso que a gente já conversou. Então, obviamente que tem a ver com o modelo de agricultura que não responde nem pela alimentação da população. O Brasil importa, como nunca de falar, feijão há mais de 10 anos. Então, é uma agricultura que ela virou uma produção de uma coisa. Ela não é mais uma agricultura que é algo para alimentar a população. A gente não está falando de produção de alimentos. Se a gente estivesse falando de produção de alimentos no Brasil, com os recordes de safra que nós tivemos nos últimos anos, nós não teríamos justamente um aumento da fome. Então, produção agrícola não é a mesma coisa que produção de alimentos. Então, numa nação soberana, que eu espero que a gente venha a construir, a alimentação, a segurança, a soberania alimentar, elas têm que ter lugar central. Bem, agora falando dos indígenas, né? Você citou os indígenas, os camponeses. A gente teve aqui na quarta-feira, lá em Brasília, o Ato pela Terra, né? Puxado aí pelo querido Caetano Veloso, com movimentos sociais, movimentos indígenas, artistas, lá em frente ao Congresso, contra também aí pelo menos 5 projetos de lei antiambientais, né? E a Câmara dos Deputados, né, acabou aprovando a urgência para a votação do projeto de lei 191/2020, que autoriza a mineração em terras indígenas. Então, se por um lado a sociedade está mobilizada, né, exatamente em favor de tudo isso que você acabou de falar, né, Larissa? Por outro lado, temos aí enfim, um presidente da Câmara que coloca aí em votação a urgência desse projeto de lei. É bastante preocupante liberar aí para mineração as terras indígenas, não é isso, Larissa? É muito preocupante, né? Por que é preocupante? Porque a gente já tem visto aumentar o número de assassinatos de indígenas no Brasil. Então, isso já era um problema no Brasil, a violência contra os povos indígenas, o genocídio. E é muito claro o quanto esse número de assassinatos aumentou a partir dessa última eleição, que não é só a eleição do presidente Bolsonaro, mas também a eleição desse Congresso que está aí. Então, só para ilustrar, para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo terem uma ideia do número de pessoas, em 2016 a gente teve 75 indígenas assassinados, o que é um absurdo, o que é inaceitável, mas esse número em 2018 dobrou, mais do que dobrou, então é absolutamente claro, se a gente olha o gráfico de número de indígenas assassinados, o gráfico faz
para quem não está nos vendo, né? O gráfico tem uma curva ascendente muito forte, a ponto de, em 2020, a gente ter quase 200 indígenas assassinados. Então, é um genocídio. E aí, autorizar mineração em terras indígenas é oficializar o genocídio, porque são interesses contraditórios, né? Os povos indígenas, eles são guardiões disso que a gente chama de meio ambiente, né? A gente, eu digo porque essa sociedade majoritária, ocidental, etc., né? Então, a gente tem uma palavra para isso, meio ambiente, porque muitos grupos indígenas nem têm uma palavra para descrever a natureza ou o ambiente, porque eles, obviamente, se veem imersos nisso que é eles próprios, né? Enfim, então, eles são os guardiões, em todo lugar do mundo, eles são os guardiões da natureza. Se a gente tem áreas preservadas no Brasil, áreas preservadas do ponto de vista ambiental, é graças aos indígenas e às comunidades tradicionais. Acho que o maior exemplo disso é o Parque Nacional do Xingu. Se a gente vê uma imagem aérea do Parque Nacional do Xingu, a gente vê toda a devastação exatamente nas bordas do parque. E onde está florestado, onde está preservado? Onde estão os indígenas? Então, é uma dívida histórica que a gente tem que ter com os indígenas, não só uma dívida histórica, é uma dívida perpétua que toda a sociedade tem que ter com esses povos que estão guardando a natureza. Então, tem um conflito de interesse absoluto de um grupo que estava aí antes dessa sociedade, desse sistema se instalar, e que tem uma forma de se manifestar, de se conectar com o planeta, em que a vida está acima de qualquer outra esfera, né? Enfim, em que a vida, a reprodução da vida, etc., ela é encarada de uma perspectiva muito diferente da nossa perspectiva. Então, o interesse econômico, o interesse minerário, ele não pode estar acima disso, né? O Brasil é signatário da OIT, da organização, né, do Tratado da Organização Internacional do Trabalho. O que significa? Significa que no arranjo da OIT, na convenção da OIT, os povos indígenas, eles têm direito à sua autodeterminação, ou seja, eles têm direito de decidir qual é o futuro deles. Então, a aprovação de uma medida como essas é ir na contramão de uma própria convenção que o Brasil é signatário, ir na contramão do destino desses povos, é querer decretar, oficializar o genocídio. Agora, por quê? Porque a gente está diante de um Congresso que é, em grande parte, podre. Então, o que me autoriza a dizer que esse Congresso é podre? Todo o levantamento já feito, mostrando quanto os representantes que estão no nosso Congresso foram financiados, por exemplo, por empresas multadas por desmatamento. Então, eu estou usando dados oficiais. Uma grande parte dos deputados no Brasil foi eleita recebendo financiamento de empresas multadas pelo IBAMA por desmatamento ou de empresas que foram multadas por trabalho escravo. Então, como é que a gente pode, como é que um Congresso podre, obviamente que não é o Congresso inteiro que é podre, mas uma parte desse Congresso absolutamente corrupta, como é que alguém que recebe dinheiro de empresa que... Eu fico à vontade para falar isso, Marilu, porque são dados, são números oficiais de campanha, não são denúncias, são números oficiais. Então, empresas relacionadas com desmatamento e com trabalho escravo, gente que recebeu financiamento dessas empresas, poder legislar sobre terra indígena e sobre desmatamento, isso é um escândalo internacional, isso não tem... É difícil achar um nome para descrever um grau de corrupção desses. Então, é dizer, não estamos em mãos seguras, isso não é seguro. O PL do veneno não é seguro. O PL do veneno, em que pese todo esse discurso, a gente vai aprovar moléculas modernas, esse número de aprovações de novas substâncias no governo Bolsonaro é porque são moléculas modernas. Mentira! O que essas empresas sediadas aqui na União Europeia continuam autorizando são substâncias proibidas aqui mesmo, ou que já foram proibidas há 10, 15 anos, ou que nunca foram autorizadas. Então, a gente não está falando de modernidade, a gente está falando de um tipo de espoliação, de um tipo de exploração sem volta. Sem volta. Então, é importante, por isso importantíssimo o ato do Caetano, que congregou tantos cientistas, profissionais, artistas, todos envolvidos com um projeto de nação que é um projeto maior,
que está olhando o bem comum, que está olhando a sociedade, porque todos esses PLs, que são PLs que atentam contra a vida, eles, na verdade, eles atendem uma pequeníssima parcela, minúscula, pequeníssima é pouco, minúscula parcela da população que dá para a gente contar nos dedos. Então, o ato é sensacional e a gente tem que observar o Congresso e denunciar os deputados que estão envolvidos com toda a sujeira que sustenta a maneira deletéria com que essa agricultura vem se expandindo no Brasil e ameaçando povos indígenas, ameaçando os camponeses e não está trazendo grandeza alguma. Ao contrário, o número de pessoas passando fome só aumentou, o número de pessoas intoxicadas por agrotóxicos aumentou, de crianças intoxicadas, enfim. É um escândalo sem precedentes, na minha perspectiva. E por conta disso, né, a gente sabe que as mulheres aqui que compõem o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, realizaram nessa semana, Larissa, em frente justamente a empresas multinacionais que produzem esses venenos, a Syngenta, por exemplo, no interior de São Paulo, enfim, Ibracel, né, na Baixada Fluminense, e elas estão exatamente contra esse modelo econômico, contra tudo isso que está colocado aqui em relação aos venenos, né? E eu sei que você aí em Bruxelas, né, também participa de mobilizações em frente à Syngenta aí. Eu queria que você falasse como é que está também essa mobilização aí na Bélgica em relação a essa empresa multinacional. Vai haver um ato na próxima terça-feira, dia 15, justamente sobre a Syngenta aqui em Bruxelas, e também houve há um mês uma grande e linda mobilização numa cidade chamada Senef, no interior da Bélgica, justamente onde fica a maior planta industrial da Syngenta. Então, as mulheres, né, Marilu, elas têm protagonizado essa transformação. Então, acho muito importante ressaltar isso, que são as mulheres, elas também têm protagonizado essa transformação agroecológica, enfim, as mulheres contra o patriarcado, propondo uma outra forma da gente organizar um projeto de mundo, de civilidade, que não esterilize o planeta e a natureza. Enfim, a Syngenta é uma empresa que era suíça e que agora foi comprada por uma estatal chinesa chamada ChemChina. A Syngenta é a maior empresa em termos de vendas de agrotóxicos no mundo. Cerca de 30% das vendas estão nas mãos da Syngenta. Quase 30%, né? Então, de novo, a China. Acho que é importante dizer isso, né? O Brasil vende soja para a China e a maior vendedora de pesticidas hoje, de agrotóxicos, é a Syngenta, que agora é chinesa. E acho que é importante dizer o seguinte, a Syngenta tem se beneficiado bastante com o novo governo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente olhar para o número de substâncias aprovadas pela Syngenta nos últimos 6 anos, nos últimos 3 anos que correspondem ao governo Bolsonaro, 72... Deixa eu elaborar isso de um outro jeito para ficar mais claro. Se a gente olhar para o número de agrotóxicos novos, autorizados para a Syngenta comercializar nos últimos 6 anos, se eu fizer um recorte desses últimos 6 anos, de 3 anos para cá, justamente a partir do primeiro ano do governo Bolsonaro, a Syngenta aprovou 72% do seu volume. Não sei se eu me fiz clara. Nos 6 últimos anos, do total de agrotóxicos autorizados para a Syngenta comercializar nos 6 últimos anos, 72% foi nos 3 anos do governo Bolsonaro. Acho que agora ficou claro. Então, o que se chama de princípio da porta giratória, não é? Que é o fato de algumas empresas se aproveitarem do arranjo do governo. Aqui é um escândalo, né? No Brasil é como se não há nem porta giratória, tem um tapete aberto da maneira como essas empresas estão atuando e estão se beneficiando com esse número de novas aprovações que é absolutamente escandaloso. E dentre essas aprovações, de novo, a gente tem um número grande de substâncias que são proibidas na União Europeia, então é um escândalo, então é louvável esse ato das mulheres, então é importante porque isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo na Europa também, e eu acho que a gente só consegue transformar essa situação se a gente tem uma rede internacional se solidarizando e se organizando em torno desses temas. Eu acho que isso é fundamental.
Tá certo, Larissa. A gente agradece aqui a sua participação. A gente espera em breve, novamente, que você venha aqui no jornal. É sempre muito rico, muito importante que a gente tenha essa informação e a gente agradece você por compartilhar essas informações, esses seus estudos científicos com todos nós. Muitíssimo obrigada, viu, Larissa? Eu quem agradeço. Um abraço para todas e todos e todes. Tá certo, Larissa, um beijo, até mais. Beijo, até. Falamos aqui com a Larissa Mies Bombardi, professora da USP, atualmente desenvolve pesquisa na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia e do Atlas Geografia da Assimetria, o ciclo vicioso dos agrotóxicos e colonialismo entre o Mercosul e a União Europeia, lançado no Parlamento Europeu. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.